Continuação pra vocês daquela obrinha que o nosso prota consegue guardar tudo no seu anel. Parte nova vai estar marcada lá nos meus comentários. Se você já quiser parte nova, já comenta aí embaixo e já deixa aquele like maroto para fortalecer. E tamo junto, valeu! Nosso prota acabou sendo traído pelaquela pessoa que ele mais gostava, mas nos seus últimos momentos ele falou: você vai me pagar se eu tiver uma segunda chance. E ele recebeu essa segunda chance. Agora ele consegue adquirir tudo o que ele sempre quis. E nesse apocalipse, com certeza, vai ter aquelas humilhação muito da hora. E o capítulo acaba iniciando em uma fábrica abandonada. A gente pode escutar vários barulhos ali, inclusive uma pessoa empendurada. Enquanto isso, uma certa mulher estava falando: opa, Dian, e agora? O que você vai fazer? Tudo isso aconteceu por sua incompetência. Os seus amigos que estão embaixo de você sofreram muito e você perdeu muita gente que você gostava por sua inocência. Enquanto isso, o nosso prota ficava ali simplesmente fazendo uma cara com muita raiva. Porque isso tudo aconteceu por culpa dela. Porque ele acabou confiando nela e em suas palavras também. Ela acabou segurando no braço de uma certa pessoa que bolou o plano junto com ela. Mas ele falou o seguinte: não se preocupa não, ele vai pagar por tudo que ele está falando. Ele apertou o botão e jogou o nosso prota dentro daquela gaiola, cercada de zumbis. E assim que o nosso prota caiu, pronto, virou aquele lanchinho maroto. Mas enquanto isso ele ficava gritando: isso não vai ficar assim. Se por acaso eu tiver uma segunda chance, você vai pagar por tudo isso. De repente o cara acorda ali no seu quarto, se perguntando: o que tá acontecendo? Enquanto isso, apareceu aquela mina que enganou nosso prota, falando o seguinte: ei, eu quero o dinheiro do casamento que a gente acabou guardando para noivar. E o prota: será que é um sonho? Será que é realidade? Tudo aquilo que aconteceu, o apocalipse, pessoas indo de Vasco, pessoas com quem eu me importava, acabou indo de Vasco, mas não. Eu vivi no apocalipse, aprendi muito, mas eu também acabei errando muito. A partir do momento que aquela mulher apareceu na minha vida, o nosso prota tinha decidido salvar ela, mas só que ela tinha bolado um plano com aquele outro cara. E assim, deu no que deu. E o prota ficou ali com aquela cara de raiva, mais uma vez olhando para ela. E ela ficou reclamando: cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E o prota: tudo isso aconteceu por sua culpa, sua megera, dá o fora daqui. O prota expulsou ela do seu quarto e ela ficou reclamando: ei, por que você está fazendo isso? Você não me ama? Caminha, abre essa porta logo. E o prota: o quê? Te amar? Sai pra lá, pedaçito. O prota agora estava se preocupando com o apocalipse, porque ele tem um mês ali antes do apocalipse começar. E agora? O que será que o nosso meninão vai fazer? De repente, um sistema apareceu, deu uma certa quantidade de tarefas ali para ele fazer, e a sua primeira missão também. O prota ficou muito contente. Opa, sisteminha, pode mandar pro pai. Se ele conseguir ali concluir a sua missão, ele vai conseguir dropar algumas caixas. E nessas caixas aí vai ter habilidades e também vai ter outras coisas. E o prota ficou muito feliz, porque agora no momento o que ele tá precisando é de grana. Foi assim que o nosso prota decidiu ali primeiramente encher o bucho. Sim, já que o cara acabou indo de Vasco com o bucho vazio. E assim que ele fez alguns telefonemas para várias outras empresas ali de delivery, ele acabou comprando um monte de coisa. E ele ficou se perguntando: cara, isso é muito caro. Mas não importa, porque daqui um mês nada disso mais vai importar. E assim como ele tinha comprado um monte de coisa, ele foi experimentando e ficou ali gritando: nossa cara, tá muito bom, fazia muito tempo que eu não comia uma boa refeição. Depois desse tempo aí enchendo o bucho, ele acabou recebendo um telefonema. E adivinha de quem era? Sim, da megera, que traiu o nosso prota. Ele ficou ali se perguntando o que ela queria. Ela falou que estava querendo dinheiro ainda. E o prota mandou ela calar a boca e dar o fora. Não apareça mais na minha frente, eu não me importo mais com você. E assim ele acabou desligando na cara dela. E agora? O que o nosso prota vai fazer? Depois de ter enchido o bucho, ele estava falando que ele precisava comprar um terreno para fazer uma fortaleza, entendeu?
E assim ele foi ali uma imobiliária para comprar alguns terrenos. Assim que ele chegou, uma moça bem gentil acabou cumprimentando ele, falando numa boa, e o Prota estava ali conversando com ela. A conversa estava indo bem, mas o gerente acabou aparecendo e falou o seguinte: "Ei, por que você tá dando atenção para esse cara? Vá procurar outra pessoa, uma pessoa muito mais importante. Porque esse cara aqui, ele não deve ter nada. Ele só tá aqui para encher o saco." Depois que o nosso prota escutou isso, ele falou que não. "Eu tô aqui para comprar um terreno." E assim o gerente falou: "Opa, você tá aqui para comprar um terreno? Logo você, com essas roupas. Você é só um pobre coitado." E o prota: "O quê? Pobre coitado? Toma aqui, meu parceirão. Eu vou comprar um terreno. E se eu não conseguir comprar o terreno, você vai ter que fazer uma coisa." E assim o nosso prota puxou ali o seu cartão Black. Rapaz, depois que ele puxou o cartão, todo mundo ficou espantado. "O quê? Cartão Black? Eu nunca vi um desse na minha vida." Depois que o nosso prota mostrou ali, a mina foi logo chamando o nosso prota para sentar, porque ela tinha alguns terrenos ali para mostrar para ele. E o cara ficou preocupado. "Ei, amigão, calma aí, eu não posso deixar isso acontecer." Assim que ela mostrou alguns terrenos ali, o prota falou o seguinte: "Olha, eu quero um terreno, mas que tenha certas características, entendeu?" Ele falou que tinha que ter uma certa fábrica abandonada, um local ali meio que isolado, entendeu? E assim ela ficou um pouco sem entender por qual motivo ele queria isso daí. Mas foi aí que o gerente apareceu. Ele estava explicando que tinha um terreno no leste, mas só que era um terreno muito isolado, entendeu? E o prota: "Opa, o terreno é isolado? Tem tudo que eu pedi?" Ela falou que sim, tinha tudo que ele pediu, mas só que o terreno é um pouco salgado, entendeu? Bem caro mesmo. Mas o prota falou que ia levar mesmo assim. E todo mundo ali ficou sem entender. "O quê? Ele vai levar o terreno mais caro mesmo?" "Sim, o nosso prota vai levar." E assim o gerente ficou ali com a cara meia feia mais uma vez, pois que o nosso prota comprou tudo, mostrou ali a sua notinha fiscal. Ele ficou: "Como é possível? Como é que ele tinha essa grana todinha?" Foi assim que todo mundo ficou ali falando, e o nosso prota também: "Ei, você vai ter que cumprir com a sua palavra agora." E todo mundo tava ali gravando para servir como prova também. O sistema falou que o nosso prota conseguiu ali completar uma das missões. E agora o nosso prota tava ali precisando de mais grana para poder gastar com alimentos agora. Assim que o nosso prota saiu, adivinha quem tava ali? Aquele gordinho lá, se perguntando: "O que é que tá acontecendo? E por que os caras tá botando aquele maluco para comer fezes?" Rapaz, que cena cômica, viu? Enquanto isso, a traidora estava ali de boa, ajeitando as suas unhas. Ela recebeu uma ligação, e a ligação era daquele gordinho. E ela tava perguntando: "Opa, o que foi que aconteceu?" Ela soube da notícia que o nosso prota tinha comprado um terreno e custava ali mais de 300 mil wons. Ela ficou falando que esse dinheiro era do casamento e o nosso prota acabou meio que gastando. Enquanto o prota tá pensando como é que ele vai fazer mais dinheiro, tinha alguém ali batendo na sua porta. E adivinha quem era? A megera e a sua irmã, falando: "Ei, eu soube que você gastou o dinheiro todinho." E o prota: "O quê? Gastei o dinheiro? Olha, dá pra você calar a boca primeiramente. O dinheiro era meu e eu não tenho direito a dar nada pra você." Mas ela falou que tinha ali direito sim, já que ela era a sua noiva. O prota pegou ali um malote, botou no seu ombro e falou: "Olha, fica com isso daqui e vê se não me enche o saco. Dá o fora daqui o mais rápido possível. A sua presença me deixa muito desconfortável." Depois disso, o nosso prota expulsou as duas, mas só que a sua irmã falou o seguinte: "Ei, por que você está atrás?" Mas só que o prota já tinha fechado a porta, então foi meio que inútil. E assim ela foi para o elevador e falou que estava bolando um plano ali para poder pegar o nosso prota desprevenido. A sua irmã perguntou se ela tá fazendo alguns esquemas com aquele gordinho lá, e ela falou que tava sim, já que os dois vão bolar um plano para poder derrubar o nosso prota. Rapaz, complicado, viu? A sua irmã é uma verdadeira vilã. Ela falou que a sua irmã vai fazer o trabalho todinho enquanto ela não faz nada, não suja as suas mãos. E agora o nosso prota estava na construção. O engenheiro da obra estava explicando o seguinte: "Olha, eu sei que você quer que a gente faça vidro blindado, uma porta grande, um grande armazém." Mas ele perguntou: "Isso vai custar muito caro."
E o Prota falou que não era problema, dinheiro com ele. Mas ele falou, cara, vai custar muito caro, tipo, o dobro do que você está gastando agora. E o Prota falou pra ele não se preocupar, olha, faz o seu trabalho aí, que com certeza eu vou pagar você, eu vou pagar primeiro o primeiro pagamento. Se eu ver que a obra tá dando um início, tá realmente fluindo, eu vou pagar logo na sequência, porque tem que ser assim. Foi aí que a irmã da megera apareceu no meio da obra, falando o seguinte: Jim, o que é que está acontecendo com você? Por que você está tratando a minha irmã assim? Será que ela fez alguma coisa? Ela tentou ali meio que mexer os seus sentimentos, mas o Prota já sabia que tipo de irmã ela tinha. E ela ficou ali sendo uma pessoa muito simpática, falando algumas coisas doces ali. O Prota mandou ela soltar sua mão, porque ela estava incomodando muito. Deu fora daqui. A sua presença também me enoja. Depois que o nosso Prota falou isso, mandou todo mundo ali focar no trabalho. Mas ela ficou ali. Epa, eu não posso perder essa chance. Tá na cara que ele tá bolando alguma coisa. Eu tenho que me aproveitar. Agora o nosso Prota estava na sua casa. Ele estava com dois problemas. Primeiramente, ele tinha que arranjar grana para comprar alimento. E o segundo, ele poderia vender a sua casa, mas ele não queria fazer isso agora, entendeu? Foi assim que tinha alguém batendo na porta. E o Prota foi verificar, pensando, será que é aquele vovô querendo comprar a minha casa novamente? E sim, era o vovô. Ficou ali batendo na porta, gritando o nome do nosso Prota. Ele falou, por favor, Jim, me vende a sua casa. A sua casa é a única que está disponível para vender. Mas o Prota falou que ele não vai vender a casa agora não. E o velho insistiu, por favor, Jim, vende a sua casa para mim. Então o Prota decidiu vender. Tá certo, vovô. Já que você quer comprar a minha casa tanto assim, eu vou vender. Mas tem algumas condições, caso você realmente queira comprar. E se você não quiser aceitar, tudo bem. Mas foi aí que o vovô segurou a porta e falou, não, tá tudo bem, o que é que você quer mesmo? Quais são as suas condições? E o Prota falou as suas condições. Olha, eu vou vender a casa para você, mas eu vou ficar nela pelo menos ali 6 meses. E primeiramente, você vai depositar o dinheiro todinho na minha conta. E agora o nosso Prota tinha ali feito algumas tarefas, também apareceu as tarefas do alimento, que ele tinha que comprar uma certa quantidade de alimento para poder completar aquela missão. O nosso Prota partiu para o mercado e ficou comprando um monte de coisa. Todo mundo ficou pensando, esse cara deve ser muito doido. Por que é que ele está comprando tudo isso mesmo? Será que ele vai abrir um supermercado também? O Prota estava ali cheio de carrinhos para poder passar. E todo mundo ficou admirando mais uma vez. Eu acho que esse cara vai passar vergonha. E agora o nosso Prota completou a sua tarefa. E ele acabou ganhando 10 pontos. E o Prota... Epa, 10 pontos, ele já poderia muito bem ali abrir uma caixa. E foi exatamente isso que ele fez. Ele gastou seus 10 pontos ali para poder adquirir uma caixa misteriosa. E assim que a caixa apareceu, ela foi aberta. O nosso Prota ganhou um certo item, um anel de armazenamento. Mais uma vez aquele clichê. O Prota, depois que pegou esse anel, ele ficou ali admirado. Nossa, um anel de armazenamento, nunca que eu tinha visto um. Agora sim, o pai tá diferenciado. Ele ficou ali se vangloriando dessa grande conquista. Ele tinha que comprar ali pelo menos 10 anos de suprimentos. Rapaz, o Prota não pensou duas vezes e carregou mais do que ele já podia. Foi aí que apareceu o gerente do supermercado. E o gerente do supermercado reconheceu o nosso Prota. E o Prota também reconheceu ele, já que os dois frequentaram a mesma escola. Os dois não se davam muito bem ali. E o Prota ficou naquela velha defensiva. Esse maluco vai acabar ferrando com tudo. Foi exatamente isso que ele fez. Ele ficou falando que o nosso Prota não tem dinheiro nem para comprar uma bolacha. Imagina carregar tudo isso daí. E o Prota falou para ele não se preocupar, porque ele vai comprar tudo e mais um pouco. E ele ficou falando, cara, se você realmente comprar isso daí, eu abaixo minha cabeça e peço desculpa para você. A mulher do caixa foi passando as compras do nosso Prota. Passou um, passou dois, passou os 3 carrinhos, passou os carrinhos tudinho. Foi aí que ela falou que deu mais de 58 mil wons. O cara puxou a maquininha e já falou, pronto, cadê? Paga aí. Se você não conseguir pagar, né? E o Prota, toma aqui. Passou aquele cartão na velocidade da luz e deu o quê?
pronto, compra aceita. O cara ficou ali perplexo. Ele acabou virando as costas e falou que não tinha mais nada pra fazer aqui. E o prota, epa, calma aí. Você fez esse showzinho todinho aqui e agora simplesmente vai querer sair? Não, volta aqui. A gente tem que conversar um pouquinho mais. Mas ele falou que não tinha mais nada para conversar. E o prota, sim, a gente tem coisa para conversar. E todo mundo ficou ali falando, eu gravei também. E o prota, olha, é melhor você pedir desculpa, viu? Porque se você não pedir desculpa, eu posso não comprar mais aqui. E o gerente, epa, se eu perder um cliente desse, eu vou estar em sérios problemas. E o prota, para incentivar o cara a mais, acabou passando novamente o seu cartão para comprar 2 vezes mais do que ele estava comprando. E o prota, e aí, vai decidir ou não? Ele, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu não quero passar por essa humilhação, mas eu não tenho escolha. Ele abaixou a cabeça e pediu desculpa. E o prota, eu gosto e é assim. Você sabe quem é que manda aqui? Bom garoto. Depois disso daí, o prota já estava saindo, mas ele perguntou, Jean, por acaso você vai abrir um comércio? Porque você está comprando esse tanto de coisas. E o prota, olha, não é da sua conta. O que eu compro ou deixo de comprar. Mas o prota ficou ali falando para ele se por acaso ele tinha alguém com contatos melhores para poder comprar muito mais suprimentos. Ele falou que tinha e acabou levando o nosso prota para esse certo local para encontrar com seu fornecedor. O fornecedor é diferenciado. Ele quase que atropela ali o seu amigo. E o prota, opa, como é que o cara chega desse jeito? Ele parece ser uma pessoa bem arrogante. Assim que ele desceu do carro, ele parecia o Smoke, só... E aí, meu parceirão, então quer dizer que esse daqui é o cara que você queria me apresentar? Sim, senhor, mas ele não parece ser uma pessoa de muita credibilidade, se você me entende. Ele parece ser só um jovem. E ele falou que conhecia o nosso prota desde o tempo de escola e ele acabou jogando fumaça na cara do nosso protagonista. E ele ficou falando, olha, ele parece ser só um jovem, não tem muito dinheiro. Ou por acaso você está se endividando para se encontrar comigo, meu jovem? E ele pegou ali na cabeça do cara e ficou falando, pô, por que você continua me trazendo essas pessoas inúteis? Você realmente não serve para fazer nada. Mas o prota falou o seguinte, ei amigão, será que dá pra parar de fazer isso com o cara? Ou por acaso você é um analfabeto? Depois que ele apelidou o cara de analfabeto, e ele ficou ali, o quê? Ah, seu analfabeto, agora você consegue me entender? Por acaso eu tô falando grego, latim? Tô querendo comprar suprimentos. E assim o seu fiel escudeiro falou, ei, não chama ele de analfabeto não, ele tem trauma aí. Ele acabou chutando o cara novamente, porque ele explanou ali o seu segredo. E ele falou o seguinte, você realmente tem dinheiro, meu jovem? Ou você está de brincadeira? E o prota, manda aí seu pix, parceiro, que eu vou te mostrar a minha verdadeira seriedade. Depois que ele viu o dinheiro na sua conta ali, o prota mostrou pra ele que eu não tô de brincadeira. Eu só quero os alimentos, meu parceiro. Você tem ou não tem? Ele falou que tinha ali um armazém cheio de comida para apresentar para o nosso prota. E assim que o prota chegou no armazém, ele viu que realmente estava cheio de alimento, mas ele tinha que conferir ali para ver se era de ótima qualidade ou de péssima qualidade. Ele pegou o alimento na mão e ele mostrou ali pro cara, ei, isso daqui parece ser de péssima qualidade, você não tá escondendo nada não? E ele, não parceirão, isso aí é ótima qualidade, viu? O melhor que a gente tem. E o prota, sei, então eu vou pagar só 10%. E o cara ficou ali, opa, como assim 10%? É que parece que você está me enganando, meu parceiro. Isso daqui não é ótima qualidade não, viu? Se você não aceitar o 10%, a gente vai ter que cancelar o acordo. Eu não vou comprar mais nada com você. Mas e aí? Vai aceitar ou não vai aceitar? E o cara ficou naquele velho impasse, eu aceito ou não aceito? E ele decidiu ali aceitar, e o prota vai passar um certo endereço para ele, onde ele vai levar todos os alimentos. O nosso prota acabou recebendo uma ligação e ele falou o seguinte, bom, eu tenho muita coisa para resolver agora, então leve o alimento nesse local que eu mandei você entregar. No telefone era aquele vovô que estava falando para o nosso prota que ele já conseguiu dinheiro e estava ali chamando o nosso prota para entregar para ele. E assim a escritura também.
E o Prota concordou em entregar a casa e tal, fechar o contrato com o velhinho. Mas só que o velhinho falou pro nosso Prota: você não pode voltar atrás, por favor, eu preciso muito dessa casa, é pra minha família. E o Prota: não se preocupa não, senhor, eu não vou voltar atrás não. E assim o nosso Prota acabou assinando o papel. E o vovô ficou tão contente que ficou ali de boca aberta. E assim eles finalizaram assinando o contrato ali na frente um do outro. Depois disso, o Prota pegou ali a grana, o vovô ficou feliz e assim todo mundo saiu contente. Ele não queria mais incomodar o nosso Prota, então ia deixar ele em paz agora. E o Prota viu que realmente é um vovô muito gentil, ele tinha certeza que no apocalipse poderia alguma coisa acontecer com ele. Ele pediu seu endereço, não sabemos para que ele pediu. E agora o nosso Prota voltou para a construção, para ver como é que tá acontecendo, se tá desenvolvendo, se tá tudo ok. O engenheiro estava falando que o trabalho tá indo a mil maravilhas. E agora, meu senhor, que tal você fazer o segundo pagamento? O Prota falou para ele não se preocupar, porque o dinheiro já já vai estar na sua conta. E como ele tinha feito aquela grande compra no supermercado, todo mundo chegou ali para fazer a entrega. O Prota estava orientando onde é que era para deixar. Depois de um belo trabalho, todo mundo voltou para sua casa. E agora o nosso Prota estava no seu armazém. Ele tinha completado quase tudo, mas ainda faltava algumas coisinhas. Ele ficou muito feliz que ele conseguiu ali a tempo, viu? Porque o apocalipse é logo no dia seguinte. Assim ele tinha ganhado mais pontos ali e o Prota ficou muito contente. Foi aí que ele resolveu comprar alguma coisa do seu sistema também. Ele viu ali as opções, ele acabou comprando, e nessa compra aí ia consumir 10 pontos, e o nosso Prota conseguiu uma habilidade de detectar ali más intenções. O Prota ficou muito feliz, porque vai ser uma habilidade muito útil a partir de agora. Agora que ele tinha essa habilidade, ele resolveu meio que dar uma praticada, para ver se ela realmente funciona e se é útil. O Prota estava precisando de armamentos para poder se defender também. E assim ele foi procurar ali, numa certa lojas ilegais, entendeu? O Prota tava olhando para um lado, tava olhando para o outro lado. Ele meio que avistou o seu arqui-inimigo, o Gordinho. Estava ali comprando algumas coisas para a traidora. E o Prota: esse cara tá andando por aqui, com certeza vai arranjar problema para mim. O Prota chegou ali em uma certa bancada e ele ficou perguntando para o cara: bom, parece que você tá vendendo umas coisas bem legais aqui, meu parceirão. Então o Prota já foi dar uma olhada. Assim que ele chegou na bancada, ele foi fazendo algumas perguntas. Bom, essa lâmina aqui é de ótima qualidade, meu parceirão. Olha, meu caro cliente, aqui você só vai encontrar as melhores qualidades. E o Prota, realmente, as melhores qualidades. Por acaso você não tem uma coisinha a mais aí? E o cara: bom, o que você quer dizer com isso? Você tem dinheiro para isso? O Prota acabou fazendo uma transferência muito generosa para ele e falou: dinheiro para mim não é problema não, viu, amigo? Se você tiver o que eu tô procurando. Foi assim que ele mandou ali o seu fiel segurança tomar conta da loja, porque ele vai levar o nosso Prota para outro local, onde ele vai mostrar os verdadeiros brinquedos. E assim que o nosso Prota chegou nesse certo local, ele apresentou ali um revólver. E o Prota: ei, tá maluco, cara? Pra que tu tá me vendendo esse negócio, que eu só consigo dar 8 tiros? Isso daí não serve pra nada, meu parceirão. Por acaso você não tem uma coisa melhor, mais útil do que isso daí? Ou você tá de brincadeira com a minha cara? Você tá querendo que eu gaste meu dinheiro com essa porcaria? E o cara: é o que, amigão? Calma, por que tanta violência assim? Prota começou a explicar pra ele: olha, eu quero uma coisa melhor, e você sabe muito bem do que eu tô precisando. E ele: pô, senhor, eu não tô entendendo não, você tem grana pra isso? E o Prota: não se preocupa, eu tenho muita grana. Foi aí que ele apagou a luz e ele verificou para ver se não tinha ninguém ali na espreita. E ele: olha, caro cliente, eu sei que você está procurando coisa melhor, então eu vou te ensinar um local. Mas olha, é um local super secreto, você não pode espalhar para ninguém. Ele falou ali o endereço, o local e a hora também. E ele falou: boa sorte, meu caro senhor, tenho certeza que você vai achar o que você procura lá. O Prota acabou saindo daquele local e adivinha quem apareceu? O Gordinho falando: opa, Dinhão, o que você está fazendo aqui? Por acaso
Tá fazendo coisas ilegais, meu parceirão? E o Prota, cala a boca, pô, esse maluco mais uma vez aqui me perturbando. Foi dito e certo, o cara veio aqui procurar encrenca comigo. Ele acabou utilizando a sua habilidade para ver o nível de hostilidade. O gordinho tava com a carinha de raiva em cima da sua cabeça. Enquanto isso, seu amigo, que tava vendendo as coisas para ele, tava com a carinha verdinha. E o Prota falou, ei, por acaso você tá comprando essas coisas para aquela megera lá? E o cara ficou com muita raiva. E o seu amigo perguntou, ei, por acaso ele é seu amigo? E o Prota, não, não é meu amigo não. Foi aí que os caras resolveu dar um trato no cara, já que ele tava atormentando o seu caro cliente. E o cara, ei rapaziada, calma aí, vamos conversar. E o cara, conversar? Bom, você tá atormentando um cliente muito valioso, eu vou te ensinar uma lição. E assim ele pegou o gordinho ali e começou a dar uma pisa nele. E pisotearam também a cara do gordinho. O gordinho ficou ali com muita raiva. E agora o nosso Prota voltou para a sua fortaleza. Ele tinha feito de tudo, o caminhão acabou chegando de suprimentos e agora o nosso Prota estava ali com mais 10 pontos no sistema. Ele foi lá no cara que o cara tinha indicado e conseguiu ali comprar o que ele queria. E ele conseguiu ali mais 2 pontos no sistema. Inclusive, ele ganhou um tipo de medicamento que consegue aumentar a sua força física. O Prota não pensou duas vezes, logo puxou ali no sistema e era uma seringa que estava ali mostrando 2 pontos em força física. O Prota queria testar para ver se realmente ia funcionar e começou ali aplicando. Depois que ele aplicou, mostrou ali que ele tinha ganhado força física e também aumentado a sua estamina. O Prota ficou ali se perguntando, olha, realmente funcionou? E ele ficou preocupado, então ele foi lá e comprou mais outra poção. E acabou aplicando nele, e o nosso Prota ficou ali. Vamos ver se uma faz efeito ou se duas é melhor ainda. Depois que ele aplicou, o maluco começou a virar um Super Saiyajin. E o Prota resolveu ali fazer aquele test drive. Ele pegou uma barra de ferro e resolveu ali dar um chute para ver se realmente a sua força física aumentou. Depois que ele deu uma bicuda na barra de ferro, a barra de ferro amassou, mas ele falou que não tá forte o suficiente ainda não, porque ele pensou que ia drobar o ferro ali, ficar na parede e fazer um grande estrago. Mas por enquanto, até que tá legal, viu? Tá uma força considerável para sobreviver no apocalipse agora. Ele pegou ali o seu anel de armazenamento e puxou tudo para dentro do seu anel. E agora o nosso Prota estava se preparando para o grande dia do apocalipse. Mas ele estava se preocupando com aquele velhinho, porque ele sabia que o velhinho era gente boa. E ele ficou ali, será que eu ajudo, será que eu não ajudo? E ele resolveu ajudar o velhinho, porque ele é gente boa. E o velhinho também foi gente boa com ele, dando dinheiro apesar dele ter feito certas exigências absurdas. Ele saiu para procurar aquele vovô que ele tinha vendido a sua casa para ele. Assim que o nosso Prota chegou no endereço que o vovô tinha passado para ele, ele ficou um tanto que surpreso. Será que realmente é aqui o endereço certo? O nosso Prota chegou no apartamento dele, começou a bater na sua porta. Assim que o nosso Prota começou a bater na porta, ele ia cometendo um grande erro. Ele não tirou as coisas de dentro do seu anel. Ele, epa, como é que eu vou explicar o que eu vim fazer aqui? O Prota pegou o seu anel ali e começou a jogar tudo para fora. Todos os mantimentos que ele tinha trazido para deixar com o vovô. Assim o vovô foi correndo a atender. Ele perguntou, quem será que tá me perturbando a hora dessa? E ele, opa, Dian, o que você está fazendo aqui? O vovô ficou surpreso, pensou que tinha alguma coisa a ver com a casa, ele queria cancelar o contrato, entendeu? Mas o vovô ficou surpreso porque ele viu um monte de caixa do lado do seu apartamento. E o Prota falou que ia explicar depois. Agora a gente não tem tempo, vamos pegar logo essas caixas antes que os vizinhos vejam. Assim que o Prota pegou as caixas todinha que estava do lado de fora, o vovô perguntou, mas o que está acontecendo mesmo? Primeiramente o Prota falou que essa porta deveria ser um pouco mais reforçada. O Prota também estava falando para o vovô não sair mais de casa. E o Prota ficou surpreso, porque ele viu um retrato e reconheceu aquela pessoa. E o Prota, epa, calma aí, ela não pode ser ela, é realmente ela, era Sachan. Prota ficou incrédulo, como é possível, realmente é ela? E o Prota falou o nome Sachan. O vovô ficou sem entender, porque ele nunca tinha falado o nome da sua netinha.
E o Prota, então quer dizer que você é o avô dela. Antigamente, Sachan ficou muito triste porque o seu avô fez de tudo para tentar salvar ela. No meio do processo, o seu avô acabou perdendo a sua vida. E o Prota ficou lamentando, sabe muito bem, porque ele considerava muito Sachan. Inclusive, ela também ajudou muito o nosso Prota. Agora a história mudou de rumo. Como o nosso Prota sabe que Sachan gosta muito do seu avô e o Prota também tem uma certa consideração por ela, ele não pode deixar o seu avô assim. O Prota tá falando que o mundo vai mudar a partir de amanhã e é muito perigoso. Eu vou levar vocês para o meu abrigo. Mas o seu avô ficou sem entender. Mas o que tá acontecendo? E como é que a gente vai levar nossas coisas? O Prota falou para ele não se preocupar. Eu vou mostrar para você o meu poder. E assim que o Prota ativou seu anel, ele pegou todos os cômodos e todas as coisas que estavam no seu apartamento e jogou dentro do anel. Ele estava explicando que ele tem um certo poder de armazenamento e o Prota tem o poder de prever o futuro. Depois que o seu avô viu o nosso Prota pegar ali e jogar tudo dentro do seu anel novamente, a situação tá ficando muito perigosa. Eles estão quase sem tempo. Pode acontecer a qualquer hora, o nosso Prota está falando. O seu avô ficou sem entender por que a gente tá indo para a escola de Sachan. O Prota tá falando que ele tem que pegar Sachan o mais rápido possível e levar para o seu abrigo, porque lá vai ser mais seguro. Porque vai acontecer o apocalipse, vovô. O seu avô ficou ali meio naquela dúvida, mas como ele confiava no nosso Prota, ele decidiu ali seguir o ritmo. Mas só que a sua neta tava levando uma bofetada na cara. Tava explicando que uma certa pessoa tava dando em cima dela, mas não era pra ela dar em cima, porque ela pertence a essa mina aí. E essa mina tá reclamando com ela, mas ela tá falando que não tem nada a ver. E assim as duas estão ali brigando, sendo que a neta do seu avô não tem nada a ver com isso daí. Depois disso, o seu avô chegou no local e ficou ali falando: Sachan, o que tá acontecendo com você? E ela: vovô, o que você está fazendo aqui na escola? O seu avô ficou muito irritado com aquela cena, porque são 3 contra 1. Foi aí que chegou um grupo de estudantes e falou para o seu avô não se intrometer, porque isso não tem nada a ver com ele. O seu avô é um cara bem casca grossa, partiu para cima dos estudantes, mas o cara pegou um taco de beisebol e ia dando uma chapuletada nas suas costas, mas o Prota conseguiu ali intervir e segurou a sua mão. O Prota falou para ele que ele não deve tratar assim as pessoas mais velhas, tem que tratar com mais respeito, e o Prota resolveu ensinar uma lição para ele naquele momento. Todo mundo ficou se perguntando quem seria aquele dali. Será que é o irmão de Sachan? E o Prota não fez nada, só deu uma bofetada no cara que ele saiu voando para longe. Depois dessa bofetada, os seus amigos não iriam ficar parados. Ele acabou chamando seu amigo e falou que ia partir para cima do nosso Prota para poder finalizar ele. Mas o Prota tava com aquela cara de poucos amigos, porque ele tava correndo contra o tempo. E ele não queria, como pode dizer, perder mais tempo com coisas insignificantes. Mesmo assim, os caras decidiram partir para cima dele. O Prota rapidamente conseguiu se esquivar do golpe daquele estudante. Naquele momento, o Prota conseguiu entender que os seus reflexos estão muito mais rápidos do que antes, e sem falar agora, ele tá com muito mais força. Ele acabou agarrando aquele estudante pela sua gola. Rapaz, o maluco não tá forte não, viu? Tá é destruidor. Pegou o cara e sapecou ali no chão, quebrou o chão com tudo, viu? E o cara ficou inconsciente naquele mesmo momento. O seu amigo, como não iria ficar parado, partiu para cima dele com aquela arma branca. O Prota pegou ali a sua mão e jogou para o lado. O Prota poderia muito bem ter parado aí, mas só que ele não queria. Ele queria ir muito mais além. Ele pegou e deu um chutaço nas pernas do seu inimigo. O inimigo caiu diretamente no chão, com força total. Lascou a testa ali no chão, junto com a cara com tudo. E assim o nosso Prota conseguiu imobilizar aquelas duas pessoas ao mesmo tempo. Rapaz, qualidade. A mina ficou assustada e o Prota, direitos iguais. O Prota deu uma chapuletada na cara da mina e mandou ela calar a boca, já que ela causou esse mesmo problema para si próprio. Ela ficou sem entender. Cara, como é possível? Você realmente bateu na minha cara. E o Prota: bom, já que você gosta de fazer isso, você tem que estar preparado para sofrer as consequências também. O Prota pegou aquela peixeira e deu aquele velho slash. Depois desse barulho, todo mundo ficou pensando que o nosso Prota tinha meio que mandado ela ir de Vasco. Mas só que não. Neta acabou cobrindo seus olhos e ela ficou ali. Como é possível? Ele realmente fez isso? Até eu pensei que o nosso Prota tinha dado aquele creu no seu pescoço, mas só que não. O nosso Prota cortou o seu cabelo. E ela ficou gritando:
Como é possível? Você realmente fez isso comigo? Você vai me pagar. E o Prota: bom, você deveria se preocupar com outras coisas, em vez de se preocupar com o seu mísero cabelo. Agora vamos embora, a gente tem muita coisa para fazer ainda. A sua neta ficou ali: mas vovô, o que o senhor está fazendo aqui mesmo? Dentro do carro, o nosso Prota e o seu avô iam explicar melhor para sua neta como tudo está ocorrendo. Sachan perguntou: vovô, por que você foi me buscar na escola? O seu avô tá falando que vai acontecer uma escassez, todo mundo vai passar fome. E a sua neta ficou ali falando para o seu avô que ele foi enganado. Quem foi que te contou essa tal mentira? E o Prota: não é mentira não, e foi eu que contei, pode confiar. E ela: haha, sei, confiar. De onde é que você tirou essa ideia bizarra mesmo, hein? O Prota tá explicando que vai acontecer uma certa escassez de fome. Ela começou a perguntar: por qual motivo você acha que isso vai acontecer? E o Prota resolveu falar para ela: bom, porque vai acontecer um apocalipse. E ela: oxe, como assim, um apocalipse? Mas isso não é coisa de filme e etc, ficção? E o Prota: não, realmente vai acontecer. E você por acaso já deve ter visto alguns sinais. Pode pegar o telefone, você vai ver alguns vestígios. O apocalipse está começando nesse momento. Ela pegou seu telefone e viu algumas pessoas ali se comportando de um jeito muito estranho. E ela: isso realmente é verdade? E o Prota falou que sim, realmente é verdade. Vai começar assim aos poucos, mas se a gente não se preparar logo, a gente pode ficar no meio de tudo isso. Ou seja, a gente vai ter mais dificuldade ainda para poder sair dessa grande bagaceira quando ela eclodir no meio de todo mundo. Vai ser um monte de zumbi pra lá e ninguém vai conseguir se salvar. Então o nosso Prota falou que esse era o momento perfeito para sair da cidade, porque a cidade cheia de gente, muito zumbi transformado, dificuldade para poder sair da cidade, entendeu? Então o Prota falou que eles tinham que agir agora, porque tá começando. Nesse momento o nosso Prota pegou engarrafamento e ele: nossa, eu não posso acreditar nisso. A gente foi pegar um engarrafamento logo agora. E ele ficou ali um tanto que com raiva. Ele tentou ir para outra faixa para tentar sair de um engarrafamento mais ligeiro, mas só que não deu. Ele acabou pegando o engarrafamento mesmo assim. Mas tinha outro problema. Parece que tinha um motorista um pouco irritado e queria terminar logo isso e sair daí. Então ele começou a comer aquela faixa da beirada da pista e começou a ultrapassar vários outros carros. Mas quando chegou na vez de ultrapassar o carro do nosso Prota, o Prota não deixou. Ele fechou o carro do cara completamente. E o cara ficou reclamando. E o Prota: tá maluco? Tu acha que eu vou deixar a minha vaga pra você? Vai para o final da fila. O Prota fez um esforço danado para tentar manter a sua vaga no engarrafamento. Mesmo assim, o cara ficou ali se esforçando ao máximo para tentar roubar a vaga do nosso Prota. E o Prota não deixou de jeito nenhum. E o cara ficou reclamando, ficou buzinando e ficou gritando também. E o Prota: bom, eu acho que você tem que tentar uma coisa melhor, porque eu não vou deixar minha vaga pra você não, meu amigão. E o cara ficou reclamando: ei, seu lixo, me dá essa vaga, vai caminho, eu sou muito mais importante do que você. O seu avô ficou preocupado, falando que o cara parecia ser uma pessoa muito importante e também gente rica. E o Prota: ah, vovô, não se preocupa com isso não, porque no apocalipse nada disso vai importar. E novamente aquele cara, depois que eles saíram do engarrafamento, perseguiu ali o nosso Prota, porque ele estava querendo fazer aquela famosa vingança. E ele tentou cortar o nosso Prota para sofrer um acidente. Mas só que o Prota foi muito mais esperto, entrou na sua frente e acabou dando aquele toquinho de leves. E o seu carro acabou derrapando. O seu avô ficou ali preocupado, perguntando: tá tudo bem mesmo? E o Prota: confia em mim, vovô, eu tô aqui no volante, eu sou Van Diesel. Assim o nosso Prota deu aquele toque suavemente. O carro daquele cara começou a rodopiar e pam, bateu na lateral ali. Depois que bateu na lateral, o cara ficou muito irritado e ele começou a fazer um telefonema, porque ele queria pesquisar o número de uma placa e mandou rapidamente todo mundo descobrir tudo a respeito do dono daquele carro. E ele ficou ali resmungando, falando que ele vai pagar por tudo, etc e etc. E finalmente o nosso Prota chegou ali no seu grande acampamento não, parece mais um palácio, viu? O cara fez uma grande construção. Assim que o nosso Prota chegou, o seu avô e a sua neta ficaram espantados, porque é um verdadeiro palácio. Mas o Prota falou para eles descansar, porque amanhã vai ser um grande dia. Amanhã chegou, o nosso Prota estava dando uma olhada na sua grande fortaleza. Sachan acordou, falando que nunca tinha dormido em uma cama tão boa.
E o Prota, bom, agora que você deu aquela relaxada, eu vou explicar como vai funcionar a nossa fortaleza. O Prota tava explicando. Funciona assim, a parede é muito grossa, nenhum tiro de bazuca consegue derrubar, os vidros são blindados e o Prota tá falando, olha, só a gente pode entrar aqui dentro. Mas a Sasha falou o seguinte, mas se acontecer de algum sobrevivente chegar aqui perto? E o Prota falou pra ela, não se preocupar, porque o Prota pensou em tudo, entendeu? E o Prota tava explicando que tem uma certa zona que foi feita para pessoas que sobreviveram, entendeu? Porque eles não podem entrar na zona principal. Mas fora isso, nosso Prota deixou ali uma certa área reservada para pessoas que vão precisar de abrigo. Prota realmente fez uma bela planta, viu? Então é o seguinte, vocês devem só permanecer aqui dentro e não deixe mais ninguém entrar. E o Prota começou a mostrar o armazém, a zona ali, tudo que eles vão precisar. E o Prota também começou a verificar quais seriam as suas, como pode dizer, intenções. O Prota, depois que viu que eles tinham as melhores das intenções ali, e o Prota, bom, eu acho que eu posso confiar neles então. O Prota pegou seu anel e começou a distribuir algumas armas para eles poderem se defender. O seu avô ficou, nossa, isso realmente é necessário? E o Prota, sim, é realmente necessário. Nesse momento apareceu uma mensagem do sistema falando que ele tem que contratar novos companheiros. E o Prota, companheiros, apareceu uma foto que o nosso Prota reconheceu. Era o seu amigo da sua vida passada e estava indicando uma seta aonde é que ele estaria. E o Prota falou que ele vai sair por alguns momentos, então vocês vão ter que cuidar da casa até lá. O nosso Prota começou a seguir o seu GPS em um certo local. QTV era um local que vários estudantes estavam ali fazendo um karaokê. Eles estavam brincando, se divertindo. E os seus dois amigos falou que ia no banheiro. Olha, os dois caras juntos, suspeito, viu? E assim que os caras estavam no banheiro tal, fizeram as suas necessidades, eles acabaram saindo. Mas tinha uma pessoa que estava acompanhado com uma mulher. O cara acabou esbarrando na sua mina e ela não gostou nem um pouco, não. Mas o camarada foi gentil, ele pediu desculpa, mas só que a mina não gostou nem um pouco. Então o camarada deu uma bicuda no estudante, sem pensar duas vezes, viu? E assim essa pancada foi bem forte, o cara saiu voando longe. O seu amigo chegou perto dele e perguntou se ele estava bem. Mas o cara de óculos falou o seguinte, você não acha que foi muito radical não nessa questão? Ele pediu desculpa, mas o cara foi mais irritado. Bom, e eu tenho que aceitar a sua desculpa? Ele ficou bem irritado e pegou ali o cara de óculos e começou a levantar para cima. Enquanto isso, tinha um camarada falando que estava gripado, tava suando o seu nariz. E ele, rapaz, o que que tá? Oxe, que é aquilo ali, uma confusão? Não. Logo no meu turno, ele chegou lá perto e tentou amenizar, falando, cliente, por favor, solte ele, você tá machucando ele assim. E o cara, como é, amigo? Quem é você para se intrometer nisso tudo? O garçom chegou para amenizar a situação. E ele falou, ei, dá o fora daqui vocês enquanto eu tô segurando ele. E assim os dois estudantes resolveram largar o garçom naquela situação. Realmente bem estratégico. Agora que os caras conseguiu voltar para o seu quarto, mas a questão é que o garçom acabou se ferrando no meio disso tudo. Assim que os caras chegou correndo dentro do quarto, o cara perguntou, ei, mas o que foi que aconteceu? Por que vocês estão correndo assim? Ele falou que aconteceu um problema enquanto eles estavam indo para o banheiro. E eu nem vou te contar, cara, foi muito feio mesmo, aquele cara era muito arrogante. E o cara ficou com raiva, porque ele estava mexendo com seus amigos. Então ele falou que queria resolver, mas o outro falou para ele se acalmar, já foi resolvido. Quando ele falou que já tinha sido resolvido, uma pessoa chegou derrubando a porta com tudo. Adivinha quem era? Sim, o encrenqueiro. Inclusive, o garçom recebeu uma grande pancada e acabou falando de onde é que aqueles caras estavam. Logo depois disso, ele largou o garçom e falou que não precisava mais dele. A situação tá um pouco feia para os figurantes agora. Mas só que o cara ficou ali falando, por que vocês estão fazendo isso, cara? Só por causa que ele esbarrou na sua mina? De fato, eu acho que eles estão exagerando um pouquinho nessa cena. Mas ele falou o quê? Exagerando?
Cara, você realmente não sabe quem eu sou. Eu tive um péssimo dia. Ele deu uma chapuletada na cabeça do outro porque ele tava falando muita abobrinha. E o seu amigo, cara, por que você fez isso? Ele só tava fazendo uma pergunta. E agora, adivinha quem chegou ali no local que teve o nosso prota, falando que o seu amigo está nesse local. O cara deveria estar estudando, mas está cantando karaokê. Realmente é uma pérola, o meu grande amigo. Bom, depois dos acontecimentos que vocês já viram, o cara tava ali chamando o seu amigo e ele perguntou para a sua namorada se ela estava contente com tudo, mas ela falou que não. Como eu posso ficar contente só com isso? Então o camarada falou o seguinte: vamos deixar um pouco mais interessante, vamos dar uma surra em mais alguém. Mas o seu amigo ficou muito revoltado, porque você fez isso com ele, cara. Ele só esbarrou na sua mina. Mas como ela ficou um pouco ofendida com aquele esbarrão, ele queria mais. Então ele pegou uma garrafa e sapecou na cabeça do seu amigo. Ele acabou desmaiando na mesma hora. Que isso, hein? Depois dessa desmaiada, os seus amigos ficaram furiosos e partiram pra cima daquele figurante. Tinha um cara que tava ali no canto, perplexo. O que tá acontecendo? Alguém me ajude. Foi nesse instante que ele começou a virar um zumbi. A situação já tava feia. Foi aí que apareceu um zumbi no meio dessa baderna. E ele começou a correr em direção naquela multidão, meu parceiro. É agora que tá ficando muito bom. Ele começou mordendo um ombro, mas não era dos amigos do nosso prota, mas sim o cara que tava chamando aquela encrenca para o seu lado. Depois que ele deu uma mordida, o outro ficou: caraca, e agora? O que tá acontecendo aqui, essa bagunça? O outro tentou segurar ele, falando: solta, solta, solta o ombro do cara. Depois que ele soltou o ombro do cara, partiu pra cima do outro, deu uma mordida nele. E ele: calma aí, amigão, não fiz nada com você não, porque você está me mordendo. Foi aí que apareceu a silhueta. E essa silhueta aí era o nosso prota. Chegou logo cravejando no pescoço do cara e levantou pra cima. Eita, mas o maluco é forte, viu? Só com uma mão, inclusive. Ele chegou botando ordem, falando: vocês aí, não se mexam, fiquem quietinhos aí. E o outro: caraca, o que foi que aconteceu? Ele chegou e segurou o cara com uma mão só. Ele é muito forte mesmo. Todo mundo ficou perguntando: e quem seria você? Porque você está se intrometendo? O prota ignorou os caras e perguntou pro seu amigo se ele estava bem. Ele falou que estava bem. E ele também perguntou se alguém foi mordido pelo cara que ele tá segurando. E ele falou que não, tá todo mundo bem. Tinha uma pessoa que tava revoltada, perguntando: ei, o que tá acontecendo? E quem é esse cara aí mesmo? No meio do tumulto, aquela pessoa que foi mordida acabou acordando. E ele: cara, o que tá acontecendo mesmo, hein? Que tumulto é esse? E o prota: parece que você foi mordido, né não, amigão? E ele falou que sim, ele foi mordido. E o prota falou na sua mente que ele não vai conseguir resistir. Logo logo ele vai se transformar em um zumbi. Então eu tenho que tomar conta dessa situação e sair daqui o mais rápido possível. Ele pegou o cara e começou a levar para outro canto. Ele jogou em um quartinho que era dentro daquela sala e trancou. Depois que ele trancou, ele falou que os zumbis ainda não sabem como abrir as portas, porque parece que eles vão conseguir abrir a porta também. Cê é louco, zumbi civilizado. E agora que o nosso prota tinha tomado conta desse pequeno problema, ele falou o seguinte: parece que vocês estavam tentando ferrar com meus amigos, então eu vou brincar um pouquinho com vocês. Vocês não concordam? O seu amigo ficou ali: opa, o meu amigo era assim mesmo? O cara ficou revoltado depois que ele fez aquela confissão. Ele partiu pra cima do prota, mas logo na sequência o prota cravejou a sua mão no seu crânio e jogou na mesa. Rapaz, rachou o crânio, rachou a mesa, rachou, foi tudo, meu parceiro. O cara ficou ali: ei, pô, faz isso com ele não, porque você está fazendo isso com ele. O prota logo na sequência deu um gancho, toma, o malucão já voou longe, esse daí já apagou. Foi tchau e benção. Depois de finalizar esse cara, ele ficou desacordado no chão. Foi aí que apareceu o seu amigo falando: ei, cara, você tá bem? Acorda logo, porque você está se contorcendo. Você parece bem doido, o que foi que aconteceu? E o prota: ei, se alguém quiser perder a sua vida, é só vir pra cima, eu não vou aliviar.
E agora que o nosso prota já tinha tomado conta dos problemas, ele falou que estava na hora de recuar. Primeiramente, ele mandou os seus amigos saírem daquela sala, porque ele tem que fazer uma certa coisinha. E o restante tentou sair da sala também, mas o prota falou: "Epa, calma aí. Você bateu nos meus amigos, causou aquela confusão toda. Você ainda quer sair da sala? Bom, você vai ter que ficar aqui nesse quarto." Ele acabou empurrando aquele figurante, jogou dentro do quarto e fechou a porta. Logo na sequência que ele fechou aquela porta, ele começou a bater na porta falando: me deixa sair, por que você está fazendo isso? Bom, você tem que ficar com seu amigo aí, para que ele não se sinta nem um pouco solitário." O zumbi começou a ficar doido e começou a morder as pessoas que estavam lá dentro do quarto. Depois disso, o prata ficou ali segurando a porta e escutando aqueles gritos: por favor, me salva, eu não sei." E aí o cara apareceu, o gerente do prédio, perguntando: "E o que tá acontecendo? Eu tô escutando gritos de dentro dessa sala. Aconteceu alguma coisa?" E o prata: "Ei, vai buscar uma chave, rapidamente, a gente tem que trancar esse quarto." E assim que o cara foi buscar a chave, o prata trancou aquela porta. Mas ele deu um aviso para o gerente: "Olha, cara, é melhor você não abrir essa porta, viu?" Depois disso, ele chamou seus amigos e foram pra fora. E o cara ficou se perguntando: "Ei, será que realmente foi uma boa acreditar naquele cara? Mas calma aí, cara, se a gente abrir essa porta, pode ser que eles consigam sair. Vamos dar uma olhada pelas câmeras, talvez a gente consiga ver o que tá acontecendo. Vai que ele estava mentindo." Assim que os caras foram verificar as câmeras, eles ficaram surpresos, porque um monte de gente tava ali se mordendo, eles não pareciam ser pessoas normais. E os caras ficou: "Que é isso? O que negócio velho feio é esse? Meu Deus do céu." E o prota tava explicando para os seus amigos: "Vamos dar o fora daqui. Parece que já está acontecendo. Vai ficar muito perigoso se a gente continuar nessa estrada." E o seu amigo agradeceu: "Nossa, irmão, muito obrigado por ter ajudado a gente. Mas o que tá acontecendo mesmo? O que foi tudo aquilo dali?" E o prota: "Olha, eu vou explicar para vocês um pouco melhor, mas parece que tá acontecendo um surto de um vírus. Mas o cara falou que isso pode ter uma cura, não?" E o prota: "Bom, pode ter uma cura, mas eu acho que não vai acontecer tão rapidamente não. Então é melhor vocês ficarem de boa. Eu vou proteger vocês a partir de agora. Eu também estou levando vocês para um local mais seguro." E assim, nesse vai e vem, tava acontecendo um problema lá fora. Um monte de gente ficou perturbada, começou atacando várias pessoas que estavam do lado de fora. E o prota: "Parece que a situação tá ficando um pouco tensa." O prota falou: "Vocês confiam em mim?" Todo mundo: "Sim, a gente confia." Depois que ele resgatou o seu amigo e os seus companheiros, ele ganhou ali um certo ponto. Ele tinha como acessar a sua loja e também comprar algumas caixas. E ele: "Nossa, parece que eu tenho um monte de caixa que eu posso comprar agora. Mas por enquanto eu só vou dar uma olhada, porque não é o momento exato para abrir uma caixa." E ele tá com uma preocupação também nesse momento. O seu amigo, anteriormente, ele falou que foi traído por uma pessoa que estava no seu grupo. Mas aí é que tá o problema. Ele não sabe quem é esse traidor. Tá complicado mesmo, viu? Mas tá bom demais. Enquanto isso, a Megera estava ali no telefone, porque aquele gordinho prometeu dar umas caixas de alimento para ela. E ela ficou preocupada, porque as caixas não chegou ainda. Tinha uma pessoa batendo na porta. Será que são as caixas que ele prometeu? Ela acabou olhando pelo olho mágico e ela: "Opa, eu não posso acreditar não, é você, irmã." E ela: "Bom, parece que você está bem, né?" E ela: "Bom, eu tô esperando as caixas de alimento que ele tinha prometido." Sua irmã tava falando que ele confia demais nesse cara, não é pra confiar demais nele não. E a sua irmã também ficou falando que o Jin-Han, o nosso protagonista, armou tudo e ele tava na sua casa agora com seu estoque de alimento bem grande mesmo. Mas ela perguntou: "Como você sabe disso?" "Bom, porque eu fiz uma visitinha a ele e eu vi que ele estava cheio de alimentos na sua casa." A sua irmã ficou falando: "Eu acho melhor você procurar ele e deixar esse cara gordinho de lado, porque ele não vai trazer nada pra você. É melhor você buscar o Jin-Han. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar um grande golpe nele." Enquanto isso, nosso prota chegou na sua famosa base. Todo mundo ficou surpreso. "Nossa, cara, você armou tudo isso?" "Sim, essa daqui vai ser a nossa nova casa." Foi aí que Sachan e o seu avô chegaram.
Opa, parece que finalmente você voltou, Jinhan. Bom, não se preocupem não, porque eles são nossos novos companheiros a partir de agora. Esse é o meu amigo e os seus companheiros. E agora, hein? Eles se apresentaram. Sachan falou, já que você é amigo do Jinhan, é meu amigo também. O seu avô ficou ali conversando um pouco com o Prota. Foi aí que um cara levantou a mão e falou o seguinte: bom, parece que esses dois estão armados, então que tal a gente também ganhar uma arma? Porque assim a gente pode se proteger. E o Prota fez aquela cara. Esse daí deve ser o tal do traidor, certeza. E o cara, ei cara, para com isso, a gente acabou de se conhecer, a gente não tem nem confiança. E o Prota, bom, primeiramente vamos cuidar do seu amigo. Depois disso, eu vou dar algumas armas para vocês se protegerem. Agora, por favor, levem ele para a enfermaria. Depois disso, todo mundo tomou um banho, todo mundo estava ali relaxado, mas tinha uma pessoa que estava reclamando, falando o seguinte: por que você me impediu? A essas horas a gente já podia ter uma arma para poder se proteger. Por que vocês estão confiando demais nesse cara? E o gordinho, calma aí cara, ele prometeu que ia ajudar a gente e proteger também. E o seu amigo também estava concordando com ele. Mas cara, vocês estão confiando demais nele. Quem sabe o que ele está fazendo agora com o nosso companheiro? Talvez tirando seus órgãos, talvez fazendo outra coisa bizarra com ele. A gente deveria ter se preparado muito antes. Que tal a gente fazer o primeiro ataque? A gente pode muito bem pegar aquele velho e aquela menina e fazer elas de refém. Talvez assim a gente consiga um pouco de vantagem sobre ele. Ele começou a falar umas coisas bem perturbadoras. Os dois, cara, você realmente está falando isso de verdade? E ele, não, calma aí rapaziada, é só uma brincadeira. Vocês realmente estão acreditando nisso? E ele, cara, não faz mais isso não. Eu quase que acreditei em você. E ele tava realmente falando a verdade. Esses dois idiotas, eu vou fazer deles meus lacraios quando tudo estiver pronto. Agora que o nosso Prota estava ali numa sala conversando com o vovô, perguntando se o cara tava bem, o vovô falou que ele tava muito bem. E o Prota agradeceu também pelo seu serviço, mas ele resolveu dar um aviso: olha, não confia em ninguém daquele grupo, pode haver um traidor entre eles, eu quero que vocês fiquem de olhos abertos, qualquer movimento suspeito, podem agir. Enquanto isso, nosso Prota foi para um local isolado. Como vocês sabem, ele conseguiu completar a missão, resgatar o seu amigo. Ele ganhou algumas caixas ali. E ele começou a abrir essas caixas. Ele abriu uma. Nosso Prota atualmente, ele tinha 18 pontos. E cada caixa que ele abre, ele perde 2 pontos. Então ele abriu um monte de caixa. Tipo, foi um monte mesmo, viu? Foi aí que ele ficou só com 8 pontos. E ele foi abrindo mais caixa e foi perdendo mais pontos ainda. No final, ele conseguiu abrir uma quantidade de caixa exorbitante. Ele conseguiu uma grande fortuna, mas esse dinheiro ele não pode usar na vida real. Então é um pouco lamentável. Mas vai ser muito útil a partir de agora para o próximo cenário. Falando ele. Depois disso, tinha algumas pessoas do lado de fora da sua famosa fortaleza. Os caras estavam mandando todo mundo se preparar e derrubar esse portão. De uma maneira inteligente, eles estavam tentando derrubar o portão, chutando e dando pancadas. Mas o cara falou que não tem como derrubar esse portão fazendo essas coisas. Então se preparem para o plano B. E o plano B estava no carro. Ele mandou seus capangas buscar os coisas lá no carro. Bom, pra falar a verdade, era Molotov. É, meu parceirão. Eles acenderam as Molotov e jogaram lá dentro da fortaleza do nosso Prota. Jogaram uma, jogaram duas. Ele passou algumas horinhas ali jogando Molotov lá dentro. Foi aí que começou a pegar fogo em todo o perímetro. Mas os caras são um pouco exagerados. Ficaram jogando. Foi aí que o Prota percebeu a situação. Sachan e todo mundo se prepararam para apagar aquele fogo, porque ele ainda não ficou tão fora de controle ainda. E o Prota queria verificar, bom, quem é que tá causando esse tumulto todo mesmo? Eles resolveram subir naquela torre de vigilante. Assim que ele subiu, ele pôde avistar um grupo de pessoas e 3 carros que estavam diante dele.
e o vovô reconheceu na mesma hora. Ei, é aquele cara do trânsito, mas o que ele está fazendo aqui mesmo? O cara realmente levou pro coração e estava buscando vingança contra o nosso prota. E o cara avistou: ei chefe, eles estão lá na torre, e agora o que a gente vai fazer? Calem a boca e derrubem aquele pássaro agora mesmo, eu tô mandando. E o prota: ei amigão, parece que é você mesmo, né? Por que você está aqui? Bom, o cara tava querendo vingança, isso era óbvio. E o prota: parece que... Oxe, que é isso aqui? Uma nova tarefa foi emitida? Bom demais. E agora o vovô perguntou: o que a gente vai fazer? Vai meter chumbo nele? O sistema tava mandando o nosso prota eliminar aquelas pessoas e ganhar 10 pontos. E o prota: eu já ia fazer isso mesmo. Ele pegou o seu brinquedo e começou a mirar naquelas pessoas. Primeiramente ele mandou o povo recuar, mas como eles não recuaram, chumbo neles, meu parceiro. Ele começou dando um tiro no braço daquele cara. E ele: nossa, como é possível? Ele arrancou o braço do cara naquele momento. Todo mundo começou a gritar, ficando desesperado. E o prota: parece que eu tô ficando um pouco enferrujado. Eu acho que antigamente eu tinha acertado no meio do coco dele. Ele mandou todo mundo recuar, voltar para o carro. E o prota: calma, calma que não acabou ainda não. Eu nem completei a minha missão. Ele começou a sentar o dedo naqueles caras, sem dó, sem piedade. E os caras conseguiram chegar até o carro. E ele começou a falar com o motorista: dá o fora daqui, cara, pisa fundo. Vamos embora, você tá maluco, a minha vida corre perigo. E o vovô: parece que eles estão indo embora, hein? O que a gente vai fazer, Dinhan? Não se preocupa, vovô, porque essa bicha aqui é automática. Ele começou a sentar o dedo nos caras. Olha só a velocidade do mano puxando o gatilho. E o vovô: você é louco? Ele não tá puro, tá utilizando hack, só pode. Depois de finalizar aqueles figurantes, todo mundo foi de Vasco e ele completou a missão com sucesso. Mas enquanto ele estava ali se preparando para sair e mandar o povo limpar aquela situação, ele pensou: será que eu utilizo aquelas pessoas como zumbis para o restante do grupo praticar? Ninguém sabe o que se passa na mente de um palhaço. Enquanto isso, tinha alguns carros ali se aproximando mais uma vez da fortaleza do nosso prota. Era o gordinho e as suas duas irmãs. Pra falar a verdade, a irmã Megera, que é a ex do nosso prota, ela já tinha sacado o que a sua irmã estava tentando fazer. Parece que uma mente conhece a outra mente, viu? Assim que eles conseguiram chegar na fortaleza do nosso prota, ela falou que ia tentar conversar com ele. A sua irmã falou que queria ficar no carro e tentar deixar ela resolver esse problema. Mas ela: ei, eu sei o que você está tentando fazer. Você vai comigo. Isso é meio óbvio, né? Então vamos. Enquanto elas estavam saindo, chegando perto da fortaleza, o gordinho mandou um rádio: ei parceirão, deixa tudo preparado, porque vocês sabem, né? E ele: sim chefe, pode deixar comigo. Todo mundo já está de prontidão. É só você dar o sinal que a gente vai fazer o nosso movimento. É um tentando passar a perna no outro, é um tentando ser mais esperto do que o outro. Tá bom demais. E a sua irmã: ei irmã, por que você está me trazendo junto? Eu não poderia ficar no carro? Aqui pode ser muito perigoso. E a sua irmã: eu sei o que você está tentando fazer, então você vai vir comigo, não importa o que aconteça. Assim que elas se aproximaram do portão, elas puderam ver uns carros e algumas pessoas deitadas ali no chão. Será que aconteceu algum tiroteio por aqui? Parece ser um pouco perigoso. Que tal eu voltar para o carro, hein, irmã? E ela: cala a boca, você vai vir comigo, sua louca. O portão estava aberto. Mas enquanto isso, aqueles corpos que estavam ali no chão, parecia eles estarem mortos. Mas só que não. Era o zumbi se transformando. O que vai acontecer?